Então, Fábio, para começar, então, falando de zumbi de um ponto de vista médico, né? Porque eu estou super curiosa para saber todas as perguntas, porque realmente, como eu falei, eu sou aquela que eu faço um tempo da minha agenda, eu sou milhões de coisas ao mesmo tempo, mãe, professora, médica, etc, etc. Mas eu sempre faço um tempo para ver uma série, para ver um filme. E filme apocalíptico é um dos meus preferidos, eu adoro. E eu gosto muito de zumbi. Eu não tenho, eu fico meio com medo, mas eu acho que me dá vontade de ver mais, não sei. E com certeza já me passou pela cabeça, né? Se existe um conceito biológico, ou seja, existe uma verdade. Paulinha, Paula tá chique lá em Eu Paris, chamei fala a pra Paula você. para participar hoje, lá de Paris. Muito Ela entrou aqui chique, só ela para tá de tirar onda. Paris. Pois É. é, cara, tipo, comendo um coração. O microfone tá muito baixo, tá achando, Fábio? É, croissant com jus d'orange. Para mim, o áudio tá Ah, bom. olha ela zoando você. Meu pai. Parece você fazer um laser. Mas, Vou fazer, vou fazer. enfim, é, eu quero saber se tem um conceito aí biológico verdadeiro no conceito de zumbi, né? Se esse zumbi daria para existir essa entidade, ou isso, né, é impossível, né? Conta pra gente, tô muito A curiosa. Paula disse que não sabe nem o que é zumbi. Então vamos lá. Como que Mentirosa, ela sabe a todas essas primeira, histórias. a primeira vez que eu ouvi falar de zumbi foi lá na minha infância. Já viu Stranger Things, que tem aqueles Sim, moleques que jogam Dungeons and sim, Dragons e conhecem os monstros, e sim. graças a esse conhecimento nerd, eles conseguem achar as soluções para os problemas que vêm lá desses mundos alternativos. Então, foi jogando um jogo parecido com esse, foi a primeira vez que eu entrei em contato com zumbi. E nessa época tinha uma certa clareza. Zumbi é um morto-vivo, ou seja, a pessoa tem que estar morta, depois que morre, acontece alguma coisa, alguma animação, ninguém explica bem, e de repente ele Uhum. volta a ter algumas atitudes de vivo, né? Ele se Aham. movimenta, ele se locomove, ele quer se alimentar. E aí vem um ponto importante. Tem um vampiro é morto-vivo também, né? E vampiro tem uma coisa curiosa. Se você é mordido por um vampiro, você Ele, pode virar um vampiro. você pode virar um. Tem várias variações, tá? Dá licença que eu também. Você gosta muito de vampiro, bastante, aliás. Vampiro depende muito. Tem conceitos de vampiro que a pessoa é mordida e ela se transforma. Tem, às vezes, tem que tomar o sangue do vampiro para poder aí tomar, assim, tipo, se alimentar. Tipo, a pessoa é mordida, ela fica numa fase meio de transição e aí ela precisa se alimentar de um sangue, que não precisa ser do vampiro, não. Aí ela vira vampiro. E tem uns que tem que ser enterrados também. E aí eles meio que ressuscitam o vampiro. Entendeu? Então o vampiro tem umas variações. Ó, legal que a Karina, ela falou que ela conhecia o zumbi como escravo sem vontade, fruto de ritual voodoo. Vamos guardar Meu esse Deus. conceito que ele vai meio que se Medo conversando desse com essa conceito. evolução. O Meu fato é que o pai. zumbi é a mesma coisa, né? Se você é mordido por um zumbi, você vira um zumbi. Então, até esse momento, o que era um zumbi na minha cabeça? Isso é o conceito do Fábio. Uma criatura morta que mantém as características físicas de um corpo em decomposição. Você não vê zumbi bonitão, você vê zumbi caindo. Você até imagina aquele troço fedido, né? Mentalmente inerte, sem capacidade de raciocínio e que são imparáveis. Querem comer de qualquer jeito. É essa que era a minha definição. Sim. Beleza. Então o zumbi estava morto. Mas só que, assim como na vida, a língua e as definições elas têm vida. Então teve uma evolução conceitual em relação ao zumbi. Isso aconteceu muito por conta das obras. Começou a ter Uhum. muita obra Uhum. literária, obra de cinema, videogame. Last of Us, por exemplo, É é de um game. um videogame. É. Ele veio adaptado. E aí eu comecei, eu lendo, né, sobre o assunto. Você sabia que existe uma sociedade de pesquisa em zumbis? Não acredito. Não, não sabia. Tem uma sociedade, e essa sociedade define zumbi como um humano ou um defunto. Então ele já não coloca mais a necessidade de que esteja morto para ser um zumbi.
Tem que ser agressivo, impulsionado por uma infecção biológica. Então, ele começa a dar uma causa... Essa noção de zumbi, então, começa com uma infecção biológica. Gostei. E nessa definição, né, um aspecto, né, que era ignorado passa a existir. Agora a gente está falando de um estado zumbi, né? O zumbi deixa de ser um morto e pode ser um vivo. Basta ter alguma infecção. Essa definição ela quebra um paradigma que existia, né, no meu conceito. Não precisa mais estar morto. Não estou dizendo que isso é diferente. Não estou dizendo que isso é um consenso mundial. Mas aí, se você achava que a sociedade de zumbi era muito, tem um grupo que se reúne de 2 em 2 anos para conversar sobre apocalipses de zumbis, compostos por cientistas, médicos, artistas, que é um acrônimo ZAMM, que é o Zombie Apocalypse Medicine Meeting. E olha aqui que eles definem, como é que é a definição. É um indivíduo cuja fisiologia e comportamento estão, aí pode ser tanto completamente como parcialmente, sob controle de um indivíduo geneticamente distinto ou de uma população de indivíduos geneticamente distintas. Ou seja, meio que conversa com a definição anterior. Sim. Né? O zumbi agora é um indivíduo doente, sob controle. Os zumbis estão vivos, de acordo com esse grupo. Eles não estão mortos. A gente está falando de um parasitismo que controla comportamento. Ele se comporta como uma infecção, né? E, de certa forma, isso abre um pouco a mente, né? E aí vem a pergunta objetiva. Zumbi existe na vida real? Então vamos aos argumentos, que talvez não sejam tão lineares assim. Existe nas plantas um tipo de parasitismo que chama-se necrotrófico, ou seja, o parasita ele entra na planta morta e domina a planta morta. Então, literalmente, tem plantas zumbis. Isso existe. Plantas zumbis. Tem um joguinho de videogame, zumbi, você já jogou? Já. Bem legal. Isso aqui é versus zumbi. Gente, plantas versus zumbis. Plantas versus zumbis. Era isso. E aí as plantas são meio loucas. Elas ficam lá, então lembrou isso aí. Plantas versus zumbi, muito viciante, mas dá um pouco de aflição, porque você fica meio... Eles tentam te matar e eu ficava um pouco nervosa. Não, esse parasitismo... É matar, te contaminar, né? Contaminar, já aprendi. O parasitismo necrotrófico não existe em ser humano, ou seja, o cara morreu, entra um bicho e te domina. Em nenhum ser fora das plantas. Mas tem um parasitismo parecido, que chama-se hemibiotrófico, ou seja, ele entra enquanto está vivo, mata o hospedeiro, e ele, depois de morto, ainda continua usando o hospedeiro de alguma forma. E isso acontece com os insetos. O fungo do Last of Us faz isso com os insetos. Ele existe na vida real. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Assim, no segundo episódio, né, que tem a micologista, né, não sei se você viu, ela vai lá no laboratório e ela acha super estranho, né, como é que existe essa amostra aqui, né, e ela fica tipo, mas é impossível, né, então eu lembro bastante disso, que ela fica... E agora o que está acontecendo? Ela se surpreende e ela se dá conta de que tem uma coisa muito errada acontecendo, né? Que não deveria acontecer. Então, essa parte é muito marcante para mim. Assim, muito antes de ser convocada, que eu já estava vendo, né? E aí, assim que saiu o domingo, eu já baixei para ver. E isso eu falei, caraca, ali ela se deu conta que o negócio ia pegar fogo, né? Não, ela mandou explodir a cidade que a família dela morava, né? Sim, tipo assim, ela sabia que ia ser o fim do mundo. E é engraçado porque, por exemplo, filmes como The Legend, né? Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Não sei se você viu. É um dos, eu vi, mas não prestei muita atenção, não. Mas também tem alguma coisa de pandemia, né? É um vírus. Na verdade, é uma vacina. Acho que é a vacina de alguma coisa muito simples. Não sei da
varicela, não sei qual vacina, mas era uma vacina simples, dá errado, né? Então as pessoas são vacinadas e aquele vírus se transforma numa fonte de transformadores de zumbis e eles não ficam na luz né, obviamente querem matar o Will Smith de qualquer jeito. Você tem uma pena horrível do cachorrinho dele e você fica torcendo para ele. Aí ele compra aquela Alice Braga, que é uma atriz brasileira que faz muito filme lá fora. E esse filme é muito bom. Não vou dar muito spoiler, mas é bem triste. Né? Então fica a dica aí, pessoal. Mais, Last of Us assistam. Veja aí o filme Eu Sou a Lenda, do Smith. E existem, então, insetos zumbis. Mas não tem mamíferos zumbis. Isso não existe. Agora, se nós incorporarmos o conceito de controle ou mudança de comportamento por um agente infeccioso, aí o bicho muda de figura. Porque, cara, a gente vai falar da nossa live de hoje. A lista não é pequena, não.